hoje, 2 de junho do ano 2022, às 8 horas e 5 minutos. Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, Ana Cláudia, por favor, espelhe a ata aí da sessão anterior, para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou eventual necessidade de correção. Não está conseguindo? Então vamos deixar para o final. Expediente algum? Por favor. Excelência. Natal, 19 de maio de 2022. O doutor Aldo Medeiros, agradecendo a moção de congratulações pela sua gestão à frente da presidência da OAB. Natal, 26 de maio de 2022. O doutor Augusto Maranhão, agradecendo a moção de congratulações pela sua posse ao cargo de secretário-geral adjunto da OAB-RN. Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Mais uma vez, hoje, um voto de pesar em razão do falecimento do servidor aqui do nosso tribunal, o Wellington, apenas 48 anos de idade. Trabalhou no gabinete do desembargador Amaury Moura, estava trabalhando no gabinete do desembargador Cláudio, e ontem tivemos a notícia do seu falecimento. Eu fui contemporâneo de faculdade, né? O oficial de justiça aqui também, Marcos, contemporâneo, que fomos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje tristes aqui com essa notícia. Então, voto de pesar, acredito que possamos fazê-lo em conjunto, como tem sido a prática aqui na Câmara Criminal. Não é isso? Então, o Ministério Público... Associa, excelente. O Ministério Público se associa. A proposta conjunta, Ana Cláudia, e o expediente aí que seja encaminhado aí aos familiares. Eu não tenho nenhuma outra proposição, a não ser uma comunicação que a nossa próxima sessão, ela inicialmente prevista para a próxima terça-feira, dia 7, ela será no dia 9 de junho, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Presidente, pois não, eu quero inclusive agradecer a compreensão de Vossa Excelência. É um chamado lá do TSE, Vossa Excelência já sabe como são as coisas. Perfeitamente, aviso tudo de última hora. Mas muito obrigado pela compreensão sua e também do desembargador Saraiva. Nossa, que sempre que temos qualquer um dos três aqui tem qualquer dificuldade, a solução surge de imediato para que a gente possa acomodar em uma nova data. Então será no dia 9 de junho, quinta-feira, às 9 horas, Ministério Público ciente e a advocacia e o jurisdicionado que nos escutam também. Os informes já foram publicados, não é isso, Ana Cláudia? E a presidência será uma sessão híbrida. Eu estarei por videoconferência e aqui o desembargador Saraiva estará presidindo e eu estarei na bancada por videoconferência. Então, nenhuma outra comunicação, nem proposta. Desembargador Saraiva Sobrinho. Se o presidente registrar e, ao mesmo tempo, propor um voto de congratulações às juízas Maria Neise Fernandes e Sueli Maria Fernandes, que tomarão posse hoje no TRE, a primeira como titular e a segunda como suplente. O segundo, senhor presidente, é também comunicar à Corte, é mais uma comunicação que nos chegou um convite da Câmara Municipal de Natal, informando a sessão solene de entrega de título honorífico de cidadão natalense ao excelente senhor desembargador Marco Antônio Marques da Silva. Nós verificamos o currículo de sua excelência do estado de Pernambuco, que será no dia 10 de junho, sexta-feira, às 18h30. Mais uma comunicação para a Corte. Se houver interesse, nós temos sim, de prestigiar o colega. E ainda, senhor presidente, apresentar voto de congratulações pela passagem no último dia 30
do Dia Estadual da Mulher Advogada, data que simboliza o reconhecimento das mulheres profissionais do direito aqui em nosso estado. Então, eu parabenizo e proponho voto de congratulações às componentes da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RN, as doutoras Maria Vânia Furtado de Araújo e Irandi Angélica Moura de Aguiar. Naturalmente, você vai submeter à votação. E, por fim, senhor presidente, também voto de congratulações, com muita satisfação, muita alegria, pelo fato de, no dia 27 do corrente mês, não, melhor, mês passado, né, maio, o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada do nosso estado, da nossa capital, o Batalhão Itapiru, do Exército Brasileiro, né, ele entrou para a história, uma vez que em sessão solene foi instalada, após criação, a Legião da Infantaria de Natal, a primeira do Rio Grande do Norte. Legião essa que eu, enquanto infante, segundo tenente R2 infante, tenho a honra de participar. E no resumo do que fez o general, que eu vou citar o nome em seguida, a finalidade é manter aceso os valores históricos do soldado de infantaria, quando de soldado, leia-se dos integrantes, do soldado ao general, de Infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a integração e o relacionamento fraterno e amigo dos infantes de todos os tempos e suas famílias, contribuindo para o elevado espírito de corpo de arma. Na verdade, é mais uma reaproximação, um incentivo do pessoal da ativa com a reserva. Esse vínculo nunca pode acabar. Nós sabemos que na hora que o militar está na reserva, ele está sujeito a qualquer convocação, leia-se reincorporação. Então, para tanto, eu proponho voto de congratulações ao general de brigada Carlos G. Rocha Lima, ele que é o comandante da Brigada de Infantaria Motorizada, Brigada Felipe Camarão, aqui em Natal, e presidente de honra da Legião da Infantaria. Também ao tenente-coronel de Infantaria, André Luiz Mélio Franco, que é o comandante do 16º Batalhão, Batalhão Itapiru, a quem compete a presidência da Legião. E também ao capitão Gutenberg Pires de Almeida, que é o coordenador da Fundação Legião da Infantaria. Essas três autoridades deverão ser, uma vez aprovado o texto, informadas dessa nossa honra, dessa nossa alegria, não só como desembargador, como disse, mas acima de tudo como segundo-tenente, com muito orgulho, infante da reserva do Exército Brasileiro do Estado do Rio Grande do Norte, do Exército Brasileiro e formado no Estado do Rio Grande do Norte. É isso que eu quero colocar, senhor presidente. São as proposições. Submeto a aprovação. Aprovado. Todos de acordo. Gostaria de me Aprovado. associar a todas, excelência. O Ministério Público se associa a todas elas. Ana Cláudia, por favor, os expedientes aí necessários. Desembargador Gilson Barbosa. Não tenho, presidente. Já foi apresentada essa desembargador Saraiva, incluindo no pleno, também no regional. Toda mais uma simbologia do respeito e da consideração de todos nós para com a nossa força terrestre. Não há, então, iniciemos a ordem jurisdicional. Leitura de acórdão algum? Não tenho. Não temos, então vamos iniciar os julgamentos. Temos aqui o número 47 da ordem cronológica, o apelo criminal número 80.01.93, dígito 26, o ano 2021. A origem segunda vara criminal da comarca de Parnamirim. Apelante Samuel Douglas Barbalho Costa dos Santos, o advogado Dr. João Marcos Firmino Filgueira, apelante Antônio Batista de Melo Galvão, advogada doutora Vanessa Jesus Ferreira de Moraes, apelado Ministério Público. Eu sou o relator, processo em mesa, e temos aqui inscrito para sustentação oral o doutor João Marcos Firmino Filgueira. Doutor João Marcos, bom dia. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Dia, agradeço. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Glauber Rego, presidente desta colenda Câmara Criminal. Cumprimento também
desembargador Gilson Barbosa e cumprimento o eminente desembargador Saraiva Sobrinho também. Também cumprimento o procurador de justiça e também os demais colegas advogados que aqui estão. Senhor presidente, só um minutinho, Excelência, por favor. Vossa Excelência está encaminhando o voto pelo provimento, é isso? Isso. E está sendo acompanhado. Não sei se... O Ministério Público tem algum questionamento? Não há. Então, doutor João, imagino não haver necessidade aí da fala de Vossa Excelência. Eu estou aqui em harmonia com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, conhecendo dos recursos de Samuel e Antônio Batista, e estou dando provimento no sentido de redimensionar as penas, realizando de ofício os ajustes necessários, sendo fixada em definitivo em 8 anos de reclusão e o regime inicial semiaberto. Não sei se Vossa Excelência ainda tem interesse. Não, Excelência. Então, dessa forma, a gente fica satisfeito com o resultado. Naturalmente, né, presidente? Nós teríamos a satisfação de ouvir. Exatamente. O objetivo foi só ganhar tempo, é Vossa Excelência. Né? Celeridade no julgamento. Perfeito. Dessa forma, deixemos como está. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. E haveria possibilidade do também o advogado pretensão aí de absolução, mas me parece ser essa a única pretensão recursal. Então, recurso conhecido e provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor João. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tá. O seguinte, com sustentação oral, é o número 66 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0072, dígito 57, do ano 2015. A origem é o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Parnamirim, apelante ACDL, o advogado Dr. Jean Carlos da Costa, apelado Ministério Público, o relator é o desembargador Gilson Barbosa. Dr. Jean, processo tramita em segredo de justiça, e nós temos aqui permitido a publicidade no julgamento, desde que não haja a identificação das partes e também a descrição dos fatos não levem aí ao conhecimento. Então, se Vossa Excelência tiver condições de fazê-lo nesse sentido. Presidente, pela ordem, é um pouco assemelhado com o processo anterior, no sentido de que eu estou dando provimento agora parcial. O provimento parcial, doutor Jean, deixe-me passar aqui a Vossa Excelência, no sentido de afastar da condenação a parte referente à verba indenizatória, mantendo inalterados os demais termos da sentença. Se Vossa Excelência tiver interesse... Depois só a questão indenizatória. Só a questão indenizatória. Não, Persiste? eu gostaria. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sua fala e nos termos que a gente restou aí combinado. Não é isso? O Ministério Público concorda também. Ok. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, Gilson Barbosa, eminente procurador, serventuários presentes e colegas que estão acompanhando, tanto pela internet quanto presencialmente aqui. Excelências, essa defesa insurge contra... Em primeiro lugar, a petição protocolada no processo, eu tive o cuidado de detalhar minuciosamente todas as questões, nulidades. Eu sou muito meticuloso nessa questão. Eu gosto sempre de frisar e marcar no processo todo o alegado que é feito, até para facilitar a análise de Vossas Excelências. Nós tivemos aqui, Excelência, uma estratosférica pena imputada ao ora apelante de 14 anos. Praticamente a denúncia ministerial em consonância com o magistrado de Parnamirim imputou praticamente o código penal todo que era possível ao apelante. Alega-se que a menor
que encontra-se no processo ao qual ele foi acusado de estupro de vulnerável, a época do acontecido, no ano de 2009, ela teria menos de 14 anos. Porém, inicialmente, o lapso temporal a gente não tem como definir. Então, com o advento da lei, vou frisar a lei aqui. Só um momento. Os fatos supostamente se decorreram entre 2009 e 2013. Então, até isso foi se colocado como na condenação como um crime continuado, ao qual não há menor prova, além do testemunho da menor. Ninguém viu, ninguém sabe, apenas quem imputou essas questões ao apelante foi a menor. No exame de conjunção carnal que foi juntado ao processo, também consta que não há indício mínimo também. Não vou ser muito prolixo porque eu já detalhei, como disse, a Vossas Excelências na petição. No ano de 2009, entrou em vigor a Lei 12.015, em 7 de agosto de 2009. E o início dos acontecimentos, não se tem a data exata, mas provavelmente se deram antes do início dessa lei específica. E antes do advento dessa lei, o estupro de vulnerável era considerado quando tinha grave ameaça, o que não foi o caso. Mesmo sem ter provas, a única alegação é da menor, não houve grave ameaça, não houve ameaça. E na condenação também foi atribuída em relação ao aumento de pena a ameaça também. Conforme eu detalhei também no processo, houve claramente um cerceamento de defesa quanto da antecipação do julgamento e revelia do réu, ora apelante. Porque nas 3 oportunidades, nas audiências que tiveram, foi apresentado laudo psiquiátrico, médico, ao qual demonstrava sem sombra de dúvidas da situação que o apelado encontrava-se no momento das 3 audiências. Posteriormente às audiências, o juízo da violência doméstica de Parnamirim, sentenciante, intimou o psiquiatra vou só confirmar o nome dele aqui. Bruno Moura Lacerda. Ele foi intimado e apresentou um laudo do tratamento que ele estava fazendo, dos problemas psicológicos que ele tinha e ainda tem até hoje, se agravaram à época por causa dessa acusação absurda. E demonstra claramente o laudo juntado pelo psiquiatra dos problemas psicológicos, patológicos e a medicação que ele estava tomando. Então, Senhora Excelência, não resta dúvida o cerceamento de defesa aqui. Na tentativa de que fosse marcada a audiência de instrução e julgamento, o ex-causídico juntou um pedido de reconsideração ao magistrado, ao qual o mesmo indeferiu. E eu mostrei que, da mesma forma que eu coloquei na apelação, eu especifiquei as audiências, os IDs específicos, a juntada de documentação, eu citei até a página para facilitar, que era um processo físico e foi para o PJE, foi digitalizado, então eu tive o cuidado de tanto citar o ID específico, quanto também a página específica. Então, nas 3 oportunidades foram apresentadas os laudos. Então, Excelência, roga essa defesa que seja decretada nula, porque foi nula. De uma forma ou de outra, a gente vai até as últimas instâncias em relação a isso. Está comprovado documentalmente, não são alegações soltas. Ele não tinha e não tem condições. Infelizmente, na própria condenação, foi alegado um exame de sanidade que foi feito. Realmente,
à época do acontecido, ele tinha, segundo o laudo, entendeu o caráter ilícito da questão. Mas no momento da audiência, no decorrer processual, claramente ele sofria e vem sofrendo com problemas graves psicológicos, hoje sem conseguir, inclusive, trabalhar direito. Ele é taxista e tem um carro que não é dele, é um carro alugado, então ele tem que, esporadicamente, ter que estar indo para o local de trabalho dele para poder fazer o pão de cada dia, porque ele paga aluguel, paga pensão, a filha menor, uma das filhas menor que ainda existe no casamento anterior. Então, Excelência, reitera a defesa, a nulidade desse processo, a nulidade da defesa, a nulidade da sentença e que seja absolvido o réu por isso, pelo licenciamento de defesa, bem como pela não continuidade delitiva como foi feito na condenação de 2009 a 2013. Se o lapso foi 2009, então tem que se usar o advento do ato libidinoso, não de estupro de vulnerável. Se foi no período que foi descoberto, em 2013, ela já tinha mais de 14 anos. Então já não é estupro de vulnerável, seria só estupro. Então, que Vossas Excelências definam em uma remota possibilidade de condenação qual vai ser o lapso temporal da imputação. Não se pode colocar, além do estupro de vulnerável, da continuidade delitiva, e fica difícil, complicado para o apelante. Sem mais, Excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Jean. Relator desembargador Gilson Barbosa, como vota? Presidente, o processo foi distribuído previamente com os senhores e está bem claro. A certa altura, quando no meu voto eu atinge o mérito de compulsão dos autos, verifica-se que não merecem prosperar as alegações do recorrente, pelas razões adiante delineadas. De início, verifico que inexiste nulidade em razão de suposto cesseamento de defesa. Isso porque não houve infringência ao contraditório e ampla defesa. Aí faço a citação aqui, incluída do Ministério Público, e continuo. Neste termo, não acolho a nulidade alegada. Igualmente, não há falar em ausência de provas para condenação, quando do acervo probatório constante dos autos, sobretudo o relato da vítima, concatenado com as demais provas colhidas no processo, demonstra a materialidade e autoria da conduta delitiva. Narra a denúncia que, entre os anos 2009 e 2013, nesta comarca, o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de sua filha, menor de 14 anos de idade. Consta ainda que os abusos começaram quando a vítima tinha entre 10 e 11 anos de idade, que o acusado se aproximava da vítima quando ela dormia, passando a acariciar a genitália de sua própria filha. Segundo a vítima, apesar de o quarto encontrar-se escuro, conseguiu reconhecer que era o seu pai. Ressalta que os abusos foram se repetindo constantemente e que o denunciado se aproveitava de momentos em que se encontrava sozinho com a vítima. Pois bem, no decorrer do trâmite processual, materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovados pelo inquérito policial. E continuo. Vejamos as declarações da vítima. Faço uma citação aqui, mais uma segunda. E, além do relato prestado pela vítima e as declarações da mãe da ofendida, a testemunha tal ressaltou que a menina a procurou em dezembro e disse que tinha algo muito sério e grave a contar. Aí vem as afirmações que estão aqui. Ressalte-se que os depoimentos citados foram corroborados por completo com os demais elementos colacionados aos autos. O laudo psicológico, confeccionado na época dos fatos, aponta para a prática delitiva ao expor que, aí vem a citação do laudo. A conselheira tutelar descreveu que a adolescente apresentou-se muito tímida durante o atendimento e analisa que se trata possivelmente de um caso verídico. Conforme assim exposto, a violência sexual ficou devidamente comprovada pelo vasto conjunto
demonstrativo de que o réu, por algumas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor, restando evidenciados os fatos narrados na denúncia. E, não obstante o réu negar a prática, suas declarações não foram suficientes para desmerecer o relato da vítima e, consequentemente, modificar a sentença condenatória. Nesse aspecto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem amplamente que a palavra da vítima prepondera sobre a negativa do acusado, se coerente e convincente, como um elemento valioso de convicção, de vital importância na busca da verdade real, quando se trata de delitos praticados na clandestinidade, em regra, longe dos olhares de testemunhas. É disso que os crimes de conotação sexual, em razão da sua grande reprovabilidade social, são cometidos na clandestinidade, às escondidas, longe da presença de público e, na maioria das situações, com indivíduos dotados de apreço frente à comunidade em que vivem, como se, no caso, em comento. Desse modo, mostrando-se o conjunto probatório suficiente para a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável, inviável é a sua absolvição. Quanto ao pleito de que os fatos ocorreram antes do advento da Lei de 2015 e que a imputação deve ser de acordo com a legislação vigente à época dos crimes, não merece prosperar. Ora, existindo alteração da lei durante a empreitada criminosa, e em se tratando de crime permanente ou continuado, como no presente caso, aplica-se melhor, a lei nova, regra legal e entendimento sumulado, é a súmula 611 do Supremo Tribunal. Além do mais, apesar da imputação feita pelo Ministério Público na denúncia, descrevendo os crimes previstos no artigo 217-A e 213, o juiz condenou o réu somente pelo crime de estupro de vulnerável, pois os delitos foram cometidos quando a vítima tinha idade menor de 14 anos. Assim, realizado ato de libidinagem ofensiva à dignidade sexual da vítima menor de 14 anos de idade, tal como ocorrido na espécie, configurado se encontra o crime de estupro de vulnerável. Insurge-se ainda o apelante contra o valor indenizatório de R$20 mil habitado pelo juiz. Da análise dos autos, constata-se que o recorrente deve ser eximido, na verdade, do pagamento do quanto indenizatório, fixado o título de reparação à vítima, porque sua condenação nesses termos somente pode ser efetivada quando requerida expressamente pelo Ministério Público, seja ao oferecer a denúncia, seja no curso da instrução, para que, assim, o processado possa exercer o contraditório, realidade esta não observada no caso concreto. Aí cito aqui, sobre o tema, o doutor Walter Nunes, juiz federal aqui na capital, faço uma citação dele, criminalista, professor da Universidade Federal a respeito, que me abstenho de ler em respeito à paciência dos senhores. E faço mais uma outra citação jurisprudencial que pode ser vista pelos senhores. Finalmente, ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, em substituição à terceira, conheço parcialmente, e nessa parte dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto, no sentido de afastar a condenação referente à verba indenizatória aplicada pelo magistrado, mantendo inalterados os demais termos da sentença. Senhores, eis o meu voto que foi distribuído previamente com os senhores. O revisor, o desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado pela sustentação bem concatenada, mas infelizmente não nos convenceu de reexaminar a matéria, porque enquanto revisor eu vi muita pertinência no voto do eminente relator, daí porque eu acompanho Sua Excelência. Eu também acompanho, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Jean, até uma próxima oportunidade. Até mais, senhores. Deus quiser. Na sequência, tem aqui um pedido de sustentação oral, mas extemporâneo. Então, a Câmara em apelo é o 12. Temos aqui já posicionado no sentido de não permitir. Extemporâneo o pedido, não é isso? O nosso regimento diz que são 48 horas de antecedência e
somente ontem foi feito o registro. Então eu vou dar preferência ao apelo criminal número 3677, dígito 56, o ano 2008, apelante Jansen Herco da Silva Xavier, advogada doutora Cátia Nunes, apelado Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o processo identificado por Vossa Excelência, eu tive oportunidade de disponibilizar a proposta de voto com antecedência aos senhores e, resumidamente, eu estou reformando em parte e daí conhecendo e dando provimento parcial. É o resumo do voto, senhor presidente. Eu acompanho, presidente, com a sua permissão. Eu também sou revisor e já ratifico o meu voto aqui registrado no sistema. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem aqui outras preferências, não há sustentação oral. É o número 54, na ordem cronológica, embargo de declaração em apelo criminal número 418, dígito 93, o ano 2006, embargante é o Ministério Público, embargado Wilson Chacon Júnior, advogado doutor Vitor Maia, embargado Fernando Freire, advogada doutora Milena Gama, relator desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, sim, presidente. Vossa Excelência, como vota? Bem, eu distribuí previamente com os senhores, é um voto de tipo médio, mas no final eu digo embargos conhecidos e rejeitados. Eu ratifico o meu voto, registrado no sistema, desembargador Saraiva. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na pauta anterior, é o número 88, na ordem cronológica, em habeas corpus número 8018-23, dígito 75, ano 2022, impetrante, defensora pública, doutora Maria Clara Góes Campos Ottoni, paciente Maicon Ferreira de Araújo, autoridade coatora, juíza de direito da terceira vara da comarca de São Gonçalo do Amarante. Eu sou o relator e restou anotado aqui que em 26 de maio do ano 2022, após o voto do relator, conhecendo e concedendo a ordem para trancar a ação penal número 803879, dígito 26, ano 2021, tão somente em relação ao paciente, ante a ausência de justa causa, revogando por consequência a prisão preventiva, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Disse aguardar o voto visto o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, em mesa, eu encaminhei a minha cota não divergentes, acompanho Vossa Excelência, porém com as ressalvas em caso particular. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu também tenho um voto aqui e acompanho o senhor relator. Então, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 89, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 415, dígito 41, ano 2006. A origem, 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Fernando Antônio da Câmara Freire, advogada doutora Milena Gama Fernandes Canto, apelante Luiz Almir Filgueiras Magalhães, advogado doutor Eric Wilson Pereira, apelado Ministério Público, apelantes Luiz Antônio Filgueiras Magalhães, Amós Plínio Batista, Antônio Alexandre do Nascimento Rodrigues, Calbi Barreto Sobreiro, Dijaí Monteiro Teixeira, Evânia Maria de Oliveira Godeiro, Flávia Maria Fabiana Severo Cavalcante, Genivaldo Ferreira da Silva, Jean Coelho Bezerra, Márcio Carlos Godeiro e Ubirajara Manuel Firmino, todos estes assistidos aqui pelo advogado Dr. Eric Wilson Pereira. O relator, apelado Ministério Público, relator desembargador Gilson Barbosa, eu sou o revisor e restou anotado aqui que em 26 de maio do ano 2022,
após o voto do revisor, o relator retirou o processo para reanálise da matéria. O desembargador Amilcar Maia declarou aguardar a retomada do julgamento com registro do seu voto no formato virtual. Desembargador Gilson, por Presidente, favor. eu trouxe aqui uma cota em que digo o seguinte: ao examinar o voto do revisor, desembargador Glauber Rego, verifico que, diante da reforma produzida neste recurso, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade dos agentes Ubirajara Manuel Firmino de Oliveira, Flávia Maria Fabiana Severo Cavalcante, Evânia Maria de Oliveira Godeiro, Jean Coelho Bezerra, Calbi Barreto Sobreira, Amós Plínio Batista, Antônio Alexandre do Nascimento, Dijaí Monteiro Teixeira e Genivaldo Ferreira da Silva, em relação ao crime previsto no artigo 312, caput do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso 5 do Código Penal. Quanto aos recursos de Fernando Antônio da Cama Freire, Luiz Almir Filgueiras Magalhães, Márcio Carlos Godeiro, mantenho o meu entendimento referente à atribuição desfavorável das circunstâncias do crime pelos motivos já declinados no voto condutor e a aplicação do quanto de 1/8 na primeira fase da dosimetria, entre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato a ser considerada por circunstância judicial negativa, discordando do revisor que entende pela incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima. É como voto, presidente. Desembargador Gilson, só para ficar. Vossa Excelência mantém o voto original, não é isso? Original. Com esse quanto que Vossa Excelência vota em 1/6, Isso. eu optei pelo 1/8. Eu estou vendo aqui, o desembargador Amilcar registrou o voto aqui no sistema, acompanhando o voto revisor. Então, com isso, Por maioria, né? por maioria, que a rigor, Vossa Excelência também dá provimento parcial, né? Parcial, sim. Eu, no meu voto revisor, eu amplio esse provimento. Na verdade, E o desembargador Amilcar me acompanha. Então, na verdade, presidente, discordamos só quanto àquela fixação. exatamente. Então, eu observei que tanto o Superior Tribunal, sobretudo ele, entendeu? Oscila, não há nada verdade. passivo. Então, momentaneamente, por coerência minha dentro desta Câmara, eu optei por isso, somente. A proclamação, a minha dúvida agora é com relação ao redator do acórdão. Porque no meu voto, com a ampliação que faço e que teve harmonia aqui com o parecer ministerial, proferido por doutor Anísio Marinho, e que o desembargador Amilcar acompanhou, a extinção da pretensão executória aí, né? A prescrição ela é reconhecida para todos os apelantes. Eu tirei E aí eu acredito que permaneça redator para o acórdão ainda o relator originário. Foi além. Não tenho dificuldade. Então, desembargador Gilson, eu fico redator para o acórdão, proclamar o resultado. Então, a Câmara Criminal, por maioria, deu provimento parcial aos recursos nos termos do voto do revisor, desembargador Glauber Rego. Vencido o relator, desembargador Gilson Barbosa, que dava provimento parcial em menor extensão. Correto. Redator para o acórdão, o desembargador Glauber Rego. Certo. Perfeito? Perfeito. Então, vamos adiante. Tem aqui o número 90, que ficou da sessão anterior. Também está na pauta anterior. Porque Adiante que acompanhe Vossa Excelência. Teríamos aqui um pedido de sustentação oral. Essa foi a razão de que do adiamento, porque havia na petição inicial um pedido para informar a data da sessão, que seria feito aqui
a sustentação oral. Me parece, não Com sei isso se aqui que Vossa Excelência está conhecendo e concedendo, né? é o número 90. Vamos lá, chegar nele. Não, está denegada, desembargador. É o habeas corpus Me número anotaram aqui 80, errado. 804096, dígito 27, ano 2022, impetrante José Araújo da Silva, paciente Brena Catuana da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Macaíba. Eu sou o relator. Impetrante, doutor José Augusto da Silva, está na sala virtual, presencial não? Virtual aí, por videoconferência. Não se encontra, Excelência. Não há nenhum registro, nenhum pedido de adiamento, então Continuo acompanhando o voto de Vossa Excelência. vamos ao julgamento. Aqui já iniciado no PJE. Então, meu voto pela denegação, tem o registro do voto do desembargador Gilson, que ratificou já o desembargador Saraiva Sobrinho. Ratifica, então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E agora vamos... Algum outro pedido de sustentação oral? Cláudia, em habeas corpus aí? Não, senhor, Excelência. Não há. Vamos aqui, naquele formato, na pauta do dia, para os destaques. Nós temos, na pauta, no dia de hoje, são 107 processos. Estou pedindo para a Ana Cláudia espelhar aí os 10 primeiros, Ana Cláudia, são todos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Para ficar bem mais... Algum destaque, desembargador Saraiva, nesses 10 primeiros? Mantém a proposta dele. Não há. Então, aqui no PJ estão todos à unanimidade. O desembargador Gilson ratifica. Do 11º ao 20º, também na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Também todos à unanimidade aqui no sistema. Ratifica o voto. Sem destaque. Desembargador Gilson também. O Ministério Público não tem nenhuma Sem destaque, observação. Excelência. Do 21º ao... 34. Vamos já permite. Ao 34º, também na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, e não há nenhuma divergência aqui anotada no sistema. Nenhuma. Eu ratifico meu voto, o Ministério Público não tem nenhuma Sem observação, destaques. então proclamo o resultado, todos julgados à unanimidade. Do 35º ao 40º, da minha relatoria, aqui no sistema, todos à unanimidade, votos ratificados. O Ministério Público não tem destaque, destaque, então Celso. julgados à unanimidade. Do 41º ao 50º, também da minha relatoria, não há destaque Nem divergência. do relator, nem divergência no sistema. Ratificam os votos. Ratifico. Ratificados, o Ministério Público não Sem tem destaques observação, também. então julgados à unanimidade. Do 51º ao 60º, não temos aqui também nenhuma divergência. No entanto, aliás, temos no número 59, aqui anotado, é da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Correto. Desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, eu estou anotando a minha divergência e essa juntada aqui do meu voto escrito no sentido de manter a sentença de primeiro grau, entendendo que não há aqui nos autos elementos probatórios que permitam a caracterização do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, entendendo? Acertada a decisão do juiz de primeiro grau que desclassificou para o artigo 28 da mesma lei penal. Desembargador Saraiva acompanha o relator, eu proclamo o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Glauber Rego, que negava provimento ao recurso. O 60º julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, 61º ao 70º, todos aqui
registrados votos à unanimidade, acompanhando o relator. Tem dois destaques. Viu? Tem destaque, desembargador Tem Gilson? Vossa dois. Excelência tem a palavra. É o 67 e o 81, em que peço o parecer do Ministério Público. O primeiro, preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao pedido de exclusão de pena de multa. E o segundo, aquela velha história da justiça gratuita. Verificados anteriormente, Excelência, e eu opino pelo acolhimento. Os votos aqui registrados no sistema, o processo julgado à unanimidade e preliminar em harmonia com o parecer ministerial. Eu esqueci aqui na minha observação, tinha o 48º e o de número 52, doutor Nilson, que tinha necessidade do parecer oral. Eu também verifiquei, Excelência, eu opino pelo acolhimento. Então, julgamento ratificado aí. Vamos na sequência do número 61. O 70, o 70º já foi julgado. Do 71º ao 80º tem os 72. Pedido de vista. É o pedido de vista. Pedido de vista após o voto do relator, desembargador Gilson Barbosa. Deixa eu só fazer aqui a identificação do processo. É o apelo criminal número 10.0490, dígito 53, o ano 2019, apelante o Ministério Público, apelado José Renato de Oliveira Vieira, defensora pública doutora Paula Vasconcelos de Melo Braz, o relator é o desembargador Gilson Barbosa, que conhece e dá provimento ao recurso, e após o voto do relator, pediu vistas o desembargador Saraiva Sobrinho. Disse aguardar o voto visto o desembargador Glauber Rego. Então, os demais até o 80º julgados à unanimidade, 81º até o 89 já foi julgado, até o 90. O registro aqui é todos julgados à unanimidade, é isso? Ratificam os votos? Ratifica. Votos ratificados, o Ministério Público não tem nenhuma observação. Não. Então, o 91 ao 91 tem destaque aqui, vamos a ele. Vamos a ele aqui. 91 é um caso bastante interessante, eu vou pedir a permissão dos senhores aqui para fazer aqui um breve resumo do meu voto. Deixa eu fazer a identificação do processo. É o habeas corpus número 80, 3629, dígito 48, o ano 2022. Impetrante Dr. Paulo Augusto Pinheiro, paciente Cláudio Pereira de Souza, autoridade coatora, juiz de direito da comarca de Canguaretama. E o impetrante, em sua inicial, ele pede a nulidade de uma diligência complementar que resultou na quebra de sigilo telefônico de um aparelho celular que havia sido apreendido junto com as drogas desde o início do processo, né? Quando ofertada a denúncia pelo Ministério Público, esse aparelho celular ele já estava à disposição do órgão acusador. E o processo ele teve início, o paciente foi preso provisoriamente, ele posteriormente impetrou aqui um habeas corpus pedindo a revogação da prisão preventiva, a ordem foi denegada, foi ao STJ e lá ele alcançou a liberdade condicionada a medidas cautelares diversas e
no decorrer da tramitação processual, o paciente foi preso novamente em razão de novos fatos que deram origem a um novo processo. E esta ordem impetrada, ele busca a nulidade dessa diligência complementar e também a liberdade provisória, que seja revogada essa nova prisão. Eu estou, no meu voto, concedendo parcialmente a ordem no sentido de anular a diligência complementar. E essa pequena observação que quero fazer é por conta da novidade aqui dessa matéria, submetida a julgamento, que diz respeito aí aos limites lá do artigo 402 do CPP, que define a possibilidade de diligências complementares após a instrução processual. Pois bem, como eu digo no meu voto, o aparelho celular ele foi apreendido ainda no inquérito policial, esteve a todo momento à disposição do órgão acusador. Na denúncia formulada pelo Ministério Público, não há nenhum pedido de quebra de sigilo telefônico. Na tramitação processual, toda ela também, o Ministério Público não menciona, não pede que seja realizada essa prova, e finalizada a audiência, depois de ouvida as testemunhas, depois do interrogatório do acusado, o Ministério Público, invocando o artigo 402 do CPP, pediu que fosse feita a quebra do sigilo telefônico. Eu observei o que foi alcançado com essa quebra, né, de sigilo. No entanto, o resultado ele não pode justificar, ele não pode macular o devido processo legal. É uma garantia do cidadão de que o devido processo legal ele seja respeitado. É um instituto de controle da prestação jurisdicional. Ao dizer o direito, o Estado juiz ele tem o dever de observar as regras. Então, o processo ele não pode ter uma continuidade indefinida. E nestes termos, até mesmo invocando aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos, e recentemente nós fomos aqui instados pelo CNJ, eu e o desembargador Saraiva Sobrinho, se não estou enganado aqui, a responder alguns questionamentos sobre a aplicação, né, destas regras de direitos humanos, aí, em particular o Pacto de São José da Costa Rica, aqui nos julgamentos da Câmara Criminal. Pois bem, incorporada pelo Decreto 678, do ano de 1992, esta convenção, ela, no seu artigo 8º, ela diz que toda prova que não respeita o devido processo legal, ela é ilícita e não pode ser utilizada para condenar, para retirar a liberdade do cidadão. Então, em resumo, invocando todos estes princípios e regras, eu entendo que não foi observado o devido processo legal, porque o pedido de diligência complementar ele não surgiu com a instrução processual, que aí sim seria permitida a utilização do artigo 402 do CPP. O aparelho celular, repito, esteve sempre à disposição, desde o inquérito policial, do órgão acusador. E somente depois de encerrada a instrução processual é que foi pedida a sua quebra. Então, por esta razão, em meu voto, respeitando, obviamente, a divergência, eu
acolho o pedido de nulidade desta diligência complementar. Com relação à prisão preventiva, eu entendo diferente. São novos fatos, são novos fundamentos que justificam um novo decreto de prisão preventiva. Então, por esta razão, eu concedo parcialmente a ordem. É o meu voto, desembargador Gilson Barbosa acompanha a divergência e desembargador Saraiva Sobrinho, eu não sei se quer fazer algum destaque no voto que inaugurou aí a divergência. Sim, presidente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência em termos, né? E eu pediria permissão para replicar aqui a argumentativa que eu fiz, inclusive encaminhando antecipadamente para Vossa Excelência. É pequena, eu digo, malgrado elucidativo, o voto do eminente relator, peço vênia para dividir em parte. Com efeito, não vislumbro equívoco do juiz, a cor, ao atender pleito do Ministério Público formulado na IG Audiência Virtual, autorizando o acesso aos dados do aparelho celular dos acusados apreendidos na fase inquisitorial, com fluxo no artigo 402 que Vossa Excelência reproduziu. Mas só para firmar meu convencimento, produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, querelante e o assistente a seguir o acusado poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fato apurado na instrução. Então, me parece até que é uma consequência lógica. Não é? É aberto prazo, alguma diligência, para exatamente essa abertura de prazo, para que as partes peçam as diligências complementares que levaria ao efeito da preclusão. Digo eu, ora, o ordenamento jurídico é esteado no princípio do livre convencimento motivado. Do Saraiva, Vossa Excelência permite, eu acho que é um tema interessante e que, sem querer polemizar, mas instigar aqui o debate, o artigo 402, a parte final que Vossa Excelência leu aí, se puder repetir, que surgiu... O acusado poderá requerer diligência cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fato apurados na instrução. Pois é, que se origine. Né? O aparelho celular, esse é o meu voto, ele esteve sempre à disposição do Ministério Público. Ele não surgiu, ele não foi apreendido no decorrer da instrução processual. Ele esteve lá. Certo. Então, esse é o meu voto. Mas, por ocasião da questão, é que surgiu outro elemento que levaram a justificar o pedido de quebra de sigilo. Pois é. Isso aí, algum elemento... Não consta no pedido e nem na decisão esse elemento que surgiu na instrução. Se Vossa Excelência puder observar... Vamos ver o que disse o juiz depois, né? Ora, o ordenamento jurídico é esteado no princípio de livre convencimento, conferindo ao jogador a prerrogativa de selecionar as provas mais relevantes do decorrer da marcha processual, artigo 400, parágrafo 1º, CPP, por óbvio, sempre guiado pelos preceitos da proporcionalidade e realidade e razoabilidade. Frente e atrás balizas, na hipótese em comento, tenho por preenchido o requisito autorizador do afastamento do sigilo, maiormente no deserato e angariar mais elementos sobre a prática do tráfico de drogas pelos acusados, extensivo inclusive a outros estados. Foi isso aí. Que, em tese aqui, essa associação, esse crime não está sendo praticado só no nível da terra potiguar, a outro estado. Me parece que teria sido essa motivação. Juntamente com pessoas ainda não identificadas. Porque eu tenho certeza que o Ministério Público não faria um pedido desse ao juiz no momento oportuno, por mera satisfação. Eu acho que há uma razão de ser. O que foi que disse o juiz? Há elementos que demonstram a prática de tráfico de drogas para outro estado, o qual merece uma adequada apuração, reticência. Apesar de realizada a audiência de instrução e a presente diligência somente ter sido requerida após tal ato, deixa de incorrer qualquer cerceamento à atuação defensiva, além de não causar prejuízo algum. A mera diligência é uma extensão da apuração, uma vez que as provas buscadas colaborarão com a melhor análise do fato em apuração, podendo ainda descortinar, veja como o juiz foi feliz, outras investigações. Prosseguir, ademais, ao feito criminal envolvendo réu preso,
são empreendidos prazos céleres, visando não causar danos maiores. Dos elementos disponíveis neste momento, de Sua Excelência, verifique que há indício razoável de autoria e participação do acusado num crime investigado que justifica o defeito da medida cautelar fumus commis delicti. Conclui Sua Excelência naquilo que eu reproduzi. Ademais, a suposta atividade criminosa, objeto do pedido, tem um modus operandi, cujo desvendamento exige esse tipo de medida, eis que se cuida de crime em que as drogas se destinaram muito provavelmente a outro estado, com participação de outras pessoas, a razão do juiz estender. Ainda não identificada, e essa prática não ocorre às claras, dificultando a coleta de prova. Com isso, a não realização da diligência, colheita de comunicações telefônicas, poderá acarretar prejuízo. Exatamente o perigo mora que o juiz se assentou. Digo eu, já caminhando para concluir, senhor presidente, em caso desses réis, quando surge novo desdobramento, abre a fortificar o manancial probatório, é o caso, é um iceberg. Civil, então somente a ponta, e quando você vai buscar, todo o manancial está sob as águas. O manancial probatório tem por razoável extrair as informações contidas no telefone, como vem decidido os tribunais de plata, exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isso aqui casa como uma luva. Naturalmente, que eu não estou negando o fato de que o aparelho telefônico não estava à disposição das partes, estava sim. Sendo-se que até não precisava adentrar no todo, do contido ali do que estava gravado. Depois, com as novas informações, se justificou. Epa, precisamos ir além. Então, eu acho que o Ministério Público agiu com zelo quando pediu essa diligência e muito mais o juiz quando a diferiu. Então, mas eu trago, presidente, aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador, Vossa Excelência permitir uma parte? Pois não, Excelência. Até porque eu estou aberto a mudar o meu voto. Quais são as novas informações que surgiram com a instrução e que justificam? Eu teria que ouvir. Eu estou dizendo mas que eu, enquanto relator, eu ouvi, eu fui todas as peças processuais que me foram trazidas, eu fui a fundo, até porque eu acho que é uma decisão que a Câmara Criminal toma e extremamente relevante, porque traz limites à prestação jurisdicional, o respeito ao devido processo legal. Então, certo. Essa foi a minha preocupação. Mas não foi quebrado o devido processo legal, ao contrário. Não, esse é o meu voto, mas como eu disse, eu estou aberto a mudar. Porque o que eu digo é que o fato da acusação ser de tráfico interestadual, essa informação ela tem desde o início. Essa é a acusação. A droga foi apreendida. Sim, o aparelho celular. Quem são essas outras pessoas? Foi isso que o juiz quer essa saber. Dúvida, mas a denúncia são 2 os acusados. São 2 os investigados. Então, se tinha dúvida com relação à participação de terceiros, essa dúvida ela já existia porque a acusação é de tráfico interestadual. O aparelho estava ali à disposição. Se tinha dúvida a respeito, toda a tramitação processual foi permitida ao órgão acusador fazê-lo. A paridade de armas, aonde é que fica? O respeito, os limites do processo, o início, o meio e o fim. Então, a diligência complementar... Foi dentro do processo, na audiência, em momento oportuno. Ela é possível, mas na audiência não surgiu nada de novo. O Ministério Público, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi e pelo que eu li, ele não traz nada que tenha surgido na instrução processual e que justifique o pedido. E nem mesmo a magistrada na sua decisão, ela se limita a justificar que esse direito à intimidade ele não é absoluto. E isso ninguém discorda, não há divergência, ela traz, a jurisprudência que ela traz é toda ela nesse sentido. Então, assim, eu peço desculpas, peço vênia, mas é porque eu me preocupei com essa decisão. Eu vi o resultado da diligência. Se fosse decidir tão somente pelo que alcançou, eu tenho certeza de que seria aqui diferente o meu voto. Mas, observando os precedentes do STJ e também as decisões que temos adotado aqui na Câmara Criminal e as convenções que são impostas para que devamos observar, eu tomei essa posição.
Então, não é do meu feitio, mas eu fico preocupado por conta da novidade da matéria, e sei que Vossa Excelência estuda e se aprofunda na análise do processo, e eu fico preocupado quando tem uma posição divergente da sua. Então, por essa razão, eu fico aberto aqui a mudanças e a esclarecimentos. Eu pediria, senhor presidente, até para me autoconvencer, porque a argumentação de Vossa Excelência é razoável, é palpável, é tanto que eu estou acompanhando em termos. Mas eu repetiria que só para mim sedimentar, eu estou errado ou não estou. Disse o juiz. Ademais, a suposta atividade criminosa objeto do pedido tem um modus operandi cujo desvendamento exige esse tipo de medida. Esse que se cuida de crime em que drogas se destinavam, muito provavelmente, a outros estados, com participação de outras pessoas ainda não identificadas. E essa prática não ocorre às claras, dificultando a coleta de provas. Mas só encerrando, já para prosseguir. Então, eu destaquei, presidente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um respeitável tribunal entre os demais do nosso estado. Em habeas corpus, crime de roubo majorado e associação criminosa, prisão preventiva, insurgência defensiva, reticência, preclusão do pedido de produção de prova pericial formulado pelo representante do Ministério Público, inocorrência, diligência cuja necessidade se originou por ocasião da audiência em julgamento, observando o artigo 402 do CPP, constrangimento ilegal não verificado, ordem denegada no caso aqui. Mas eu já estou concluindo, presidente. Daí, a medida complementar, digo eu, se apresenta imprescindível e temporal. Ela é necessária e foi proposta no tempo certo. Mormente em busca da verdade real para subsidiar o convencimento do julgador, sendo inoportuno falar em extemporaneidade quando se tem notícia, inclusive, de novo envolvimento do paciente na mercancia de tóxico. Novo, quer dizer, seria um fato novo. De tóxico e fraude processual, destruição de aparelho celular, conforme externado no deciso mantenedor da preventiva. Consta lá, o réu foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, junto com sua companheira Corré, o que culminou com a denúncia criminal em apuração. Nestes autos, sua prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares diversas da prisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Acontece que agora há informação de que o réu fora denunciado novamente por suposta prática de crime de tráfico de drogas, julho de 2021, e fraude processual em razão da destruição de um aparelho celular, processo número tal. Vossa Excelência observa que tem tudo a ver com o objeto em discussão, quebra do sigilo. Com isso, disse o juiz, está patente que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para, em tese, inibir a atuação delitiva do réu, pois aparentemente continua a traficar droga, de sua excelência reticência. E agora, finalizando mesmo, por outro lado, a despeito do estágio avançado do interprocessual, inexiste prejuízo à defesa. Inexiste prejuízo à defesa, se busca a verdade real. Sobretudo pela possibilidade do contraditório após a juntada do relatório, cujas transcrições permitem até mesmo um auxílio na tese defensiva. Eu estou vendo os dois lados, um auxílio na tese defensiva. Ante o exposto, inaugura a divergência parcial, tão somente para refutar a tese de nulidade da prova, mantendo isto, contudo, o decreto cautelar máximo pelas razões invocadas pelo douto relator. É assim, presidente, e está juntado o voto, mas a tese de Vossa Excelência é realmente respeitável, como sempre. Perfeito, proclamo o resultado. Ordem denegada por maioria, vencido o relator que a concedia parcialmente. Permaneço redator ou passo, eu acho que fica Vossa Excelência redator para o acórdão. Vamos facilitar. Eu já deixei
A relatoria ficou com o desembargador Gilson no anterior, que foi parcial, não. Ficou comigo, né? Foi. Então vamos passar para Vossa Excelência. Redator para o acórdão o desembargador Saraiva Sobrinho. E aí eu peço a juntada do meu voto, desembargador Saraiva. Juntada deferida e ordem denegada por maioria. Vencido o desembargador Glauber Rego, que a concebia tão somente para anular a prova surgida em diligência complementar. Vamos lá. Passado esse, que foi o de número 91. Os demais, do 92 ao 107, estão todos aqui registrados à unanimidade. Ratificam os votos? Ratifico. Isso, só no 106 um parecer oral, obrigado, desembargador Saraiva, que é com relação, deixe-me ver aqui, doutor Nísio, imagino que tenha passado já, Também, tenha Excelência. sido passado para Vossa Excelência, aí, Opino pelo acolhimento. que é em razão da perda superveniente do objeto, não é isso? Isso. Então, julgados à unanimidade do 107 ao 90 e em ordem decrescente aí, ao 92. E com isso, imagino que tenhamos alcançado aí o término da sessão. Algum outro processo em mesa que não tenha sido julgado? Nenhum. Nenhum. Sim, tem então retomo, esgotada a ordem jurisdicional, retomo a ordem administrativa, tem a ata da sessão anterior para que a gente possa deliberar a respeito. A Ana Cláudia vai tentar espelhar. Estão conseguindo visualizar aí? Aqui está aparecendo para mim já. Também. Ah, Minha parte aprovada. Vá abaixando aí, Ana Cláudia. E para que quem nos assiste também possa visualizar. Hoje foram 107 processos. Na anterior, chegando ao final aí, foi mais, quer ver? 109. Então, a ata disponibilizada aí, todos de acordo, aprovada. E lembrando a nossa próxima sessão quinta-feira, dia 9, às 9 horas e às 9 horas e presidida pelo desembargador Saraiva Sobrinho, estarei por videoconferência. Saúde e abraço para todos. Obrigado. Bom dia. Para todos, meu bom dia.